Boa noite a todos e a todas. Boa noite, irmãos da Sociedade Espírita Cristã Irmã Miriam. Vamos aqui fazer a nossa abertura da nossa doutrinária com a leitura do Evangelho breve, né? O tema é Amai os vossos inimigos e o capítulo é o capítulo 12, número 13, o duelo. O duelo é, como outra hora, o que se chamava o julgamento de Deus, uma destas instituições bárbaras que ainda rege a sociedade. Que direis, entretanto, se visses mergulhar os dois antagonistas em água fervente ou submetido ao contato de ferro em brasa para pôr fim em sua querela e dar razão àquele que melhor suportasse a prova? Julgareis insensatos estes costumes. O duelo é ainda pior que isso. Então, a gente sabe que o nosso tempo agora com a internet é muito curto. E aí agradecer a Deus, a Jesus, por este momento, por essa dádiva de estarmos juntos novamente. E o nosso palestrante da noite é Ivandro Gomes, né? O nosso tema é salvação e evolução. Salvação ou evolução. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe e que seja uma palestra maravilhosa e que possamos absorver e colocar em prática, entender no nosso dia a dia. Paz e luz para todos. Olá, pessoal da SESIM, Sociedade Espírita Cristã Irmã Miriam. Tudo bem com vocês? Bom, tô eu aqui, né, Ivandro? Vocês já me conhecem. Já estão acostumados com a minha voz de taquara rachada. E aí a gente foi convidado mais uma vez pela coordenação. Acredito, né, Dona Ellen e Seu Francisco, que seja o nosso último encontro de 2021. Para mim é sempre um prazer trabalhar com vocês. É sempre uma honra, uma satisfação. Então desde já eu quero render graças, homenagens e a minha gratidão a Irmã Miriam, toda a espiritualidade que está nos envolvendo, nos protegendo, em especial nesses anos que estamos enfrentando essa pandemia, não é isso? E a gente não pode deixar de falar, de mencionar isso, porque estamos ainda necessitando abrir os nossos olhos, as nossas mentes, os nossos corações para a necessidade da mudança. E o tema que foi proposto para nós conversarmos essa noite é salvação ou evolução? Como sempre vocês colocam esses temas para mexer com a gente, né? Adoram me ver pesquisando e me debruçando nessas temáticas que são bastante, eu diria, que nos levam bastante a questionamentos assim. E eu quero mais uma vez agradecer este ano a vocês, a confiança, a parceria, e pedir que em 2022 a gente volte às nossas atividades presenciais o quanto antes. Já estamos sentindo falta, né? Parece que começaremos a partir de janeiro as atividades presenciais, né, em algumas casas espíritas, pelas orientações que temos visto da FEEB. No caso da COIFA, lá em São Francisco do Conde, estamos em busca de uma sede própria. Então, aqueles que me ouvem aí, que nos assistem, que a gente possa unir forças aí em orações para conseguirmos logo essa sede própria, essa sede física, que não seja própria, seja alugada por enquanto, mas que possamos ter o nosso ambiente de trabalho. A espiritualidade tem o deles, mas nós precisamos ter o nosso para dar a condição de trabalho a eles. Então, a vocês que estão aqui nos acompanhando em Madre de Deus, em qualquer outro recanto, em qualquer outro lugar onde vocês estejam, que Deus possa abençoar cada uma, e estamos aqui mais uma vez. Preparados? Preparadas? Preparados? Então vamos lá conversar nessa noite. E o que a gente preparou para vocês aqui nesse nosso bate-papo, salvação ou evolução. E a gente começa, né, como todo professor, né, tem aquele vício de buscar a etimologia da palavra, a explicação, né, linguística, o que vem a ser, o que é salvação para nós. Então aí a gente encontrou que salvação lá na Oxford Languages, né,
que está ligada ao Google, que é um substantivo feminino, e tem duas definições lá para nós entendermos esse termo: ação ou efeito de salvar-se ou libertar-se, ou, como segunda definição, pessoa ou coisa que salva. E aí dá a explicação mais detalhada de um perigo, de uma situação difícil, né? Então a gente pode ter essa expressão dessas duas formas, e que é bastante interessante, porque na primeira ela coloca como sendo a nossa salvação, nós nos salvarmos, nos libertarmos como uma ação própria do indivíduo, e no segundo momento coloca como sendo um terceiro, uma terceira que nos auxilia, que nos salva de um perigo, de uma situação difícil e tal. Então a mulher, né, que foi sua salvação, o professor que foi sua salvação, enfim, a gente tem várias formas de dizer que alguém tenha nos salvo de algo. E vem também, não poderia faltar, o que é evolução, o que vem a ser evolução. E aí mais uma vez as mulheres vêm arrasando aí, né? É também evolução um substantivo feminino. É interessante a gente avaliar as palavras nessa questão de gênero, né? Porque remete muito a discussões sociais que nós vemos tendo no nosso país, no nosso mundo. E evolução também lá no mesmo Oxford Languages vem no primeiro momento como um ato, um processo ou um efeito de evoluir. E no segundo momento, onde diz que qualquer série de movimentos desenvolvidos, contínua e raramente, geralmente completando um ciclo harmonioso. Então, gente, é também usado no plural, evolução, evoluções, né? Essa definição. E o que vem chamar a atenção da gente para nossa conversa de hoje é esse tópico 2 aí, onde coloca que qualquer série de movimentos desenvolvidos de forma contínua e regularmente que vem completar um ciclo harmonioso. Então, quando a gente desenvolve movimentos, que a gente escolhe caminhos, percursos em nossa vida, e eles vão ter que ser de modo contínuo, isso a gente vai ver ao longo da nossa conversa, e que vai gerar um ciclo harmonioso. Se a gente está falando de evolução, a gente tem que falar, relacionar, correlacionar, ligar com harmonia. Não pode ser algo tido como é que a gente pode dizer? Negativo, turbulento, tortuoso, não. A evolução não está ligada a nada negativo, a nada tortuoso, a nada dificultoso. Ela está ligada à harmonia. E a gente sabe que quando se fala de doutrina espírita, não existe involução, existe estagnação. Então a gente pode parar no tempo, mas a gente não vai retroagir, a gente não vai voltar ao passado. Temos um carro aqui participando da nossa conversa de hoje, mas faz parte. Coisas da tecnologia, vocês já estão acostumados com isso. Carros, buzinas, cachorro e por aí vai. Faz parte. Mas o que leva à evolução? A evolução leva a... E aí a gente diz assim, um aperfeiçoamento, um crescimento, um desenvolvimento. De quê? De uma ideia, de um sistema, de um costume, ou até mesmo de um indivíduo, de uma sociedade, de uma comunidade, de uma família. Então, quantas vezes nós somos modelo para alguém? E aí, quando a gente fala disso, a gente tem que ter o cuidado de dizer que podemos ser modelo para o bem ou para o mal. Então, qual é o tipo de modelo que nós queremos ser para alguém? O ideal é que sejamos bons modelos, porque quando se é pai, mãe, irmão mais velho, professor, uma referência profissional por um cargo que ocupe, algo do tipo, nós estaremos sendo modelos para as pessoas que vêm
numa condição, num nível, num estado mais para trás, digamos assim, sem levar em consideração que eu esteja falando algo do ponto de vista de negatividade. Não, eu digo assim, que nós alcançamos um nível e algumas pessoas estão indo em busca de, então nos tomam como referência. Esses referenciais, eles podem ser por vezes também negativos. Então quem está lá na linha de frente precisa ter o cuidado para que os seus exemplos, os seus modelos sejam sempre positivos. Então a gente tem muito isso em relação aos nossos comportamentos, né? Quando a gente fala de evolução, desse crescimento, desse desenvolvimento, desse aperfeiçoamento, a gente precisa lembrar que os nossos comportamentos vão servir de maneira muito clara para o nosso caminho evolutivo. E a gente sabe que está aqui para isso, para evoluir. Quando a gente para, a gente deixa muita coisa pendente. E um dia a gente tem que prestar contas. Eu me lembro muito de uma casa que eu frequentei e que os nossos representantes espirituais diziam que nós temos uma contabilidade. E eu até como bom contador que sou, embora nunca tivesse praticado a função de fato, nós temos, eu acredito que nós tenhamos essa contabilidade sim, para prestar contas, ver se nós estamos no lucro, no prejuízo, ou com nossas contas equilibradas, mas vai chegar uma hora que a gente vai sentar, e isso é fato, a gente vê nos escritos, que a gente vai sentar e vai dizer, olha, você fez isso, Ivandro, foi bem, a gente esperava que você conseguisse resolver isso, você conseguiu resolver, mas nesse ponto aqui ficou pendente isso, você não conseguiu resolver, Ivandro, pelo contrário, você aumentou a distância para determinada pessoa, você criou uma situação mais difícil numa relação que você tinha com alguém, enfim. E nesse ponto aqui, Ivandro, você foi além do que a gente esperava. Então, essa contabilidade vai avaliar a gente em todas as situações. E vai ser fundamental para determinar o que nós precisaremos nas próximas encarnações. Porque nós sabemos, né, que a gente ainda precisa de muita coisa para poder alcançar essa evolução, esse crescimento, esse desenvolvimento, esse aperfeiçoamento que Deus, né, que o nosso Pai Celestial espera de cada um de nós. Então, quando eu falo de Pai Celestial, quando eu falo do nosso Deus, a gente precisa tratar essa questão de salvação, e aí vocês vão entender mais adiante por que eu falo especificamente de salvação dentro desse contexto religioso, porque o tema é salvação ou evolução. E por que a gente vai fazer essa brecha agora para falar nesse contexto religioso sobre a salvação? Porque a gente tem algumas visões diferentes, em algumas correntes religiosas, se é que a gente pode dizer dessa forma, a gente tem modos diferentes, para não ser redundante, de tratar o tema salvação. Então, por exemplo, vamos começar aqui, destacamos alguns, viu gente? Não temos todos, porque se fôssemos falar de todas as religiões que existem no mundo, a gente levaria a palestra toda, a conversa toda só falando sobre isso, e não é o nosso objetivo aqui. Para o hindu, por exemplo, salvação é a libertação da alma do ciclo da morte e da reencarnação. E se obtém essa salvação para o hindu quando se alcança o nível espiritual mais alto, mais elevado. Então, o hindu ele entende que a alma está liberta, né, quando ela alcança esse ciclo da morte e da reencarnação. E isso só se dá quando se alcança um nível espiritual mais elevado. Então, digamos assim, nós réis mortais não estaríamos ainda num patamar de salvação para os hindus. Já o cristão, e aí as definições elas se colocam num ponto de vista mais amplo,
a salvação seria a libertação espiritual e eterna pela fé em Cristo. E aí alguns dirão em Jesus Cristo, outros dirão em Cristo Jesus, outros dirão em Jeová, enfim. Mas o cristão ele vai tratar a salvação de modo muito vinculado à libertação espiritual. E aí a gente pode colocar aí uma questão bastante similar. Libertação da alma, libertação espiritual, não é a mesma coisa, Ivandro? Para nós, alma e espírito são questões muito similares, porque nós sabemos que a alma é o espírito encarnado, e espírito a gente usa essa expressão para se referir a um espírito desencarnado, né? Então, quando se fala em libertação da alma, é o espírito que está se desligando do corpo. E libertação espiritual não deixa também de ser a mesma coisa, não é? Só que percebamos que o hindu ele se refere ao nível espiritual do próprio ser. Já o cristão não, ele faz uma correlação com a fé em Cristo. Ele traz um nexo, ele traz um importante vínculo da figura Cristo Jesus, Jesus Cristo, nosso modelo, nosso governador, como aquela figura marcante da fé que vai nos trazer a libertação espiritual e, consequentemente, a nossa salvação. Aí a gente destaca aqui o ortodoxo, porque para o ortodoxo a salvação é como se fosse, e aí eu achei muito interessante essa definição, uma escala de melhoramento espiritual. Então percebamos que já não é a libertação, mas é uma escala de melhoramento espiritual e de purificação da natureza. Mas que natureza é essa? Tanto a natureza humana como a natureza de um modo geral, que fora ou que foi danificada na queda. A queda de quem? Queda nossa. Nós, enquanto figuras pecadoras, né? Enquanto seres em busca do nosso melhoramento. Então, essa escala de melhoramento, de purificação nossa, humana, e do que nos cerca, da natureza como um todo, é o que vai fazer com que nós alcancemos a salvação. Então, é um contexto já um pouco diferenciado, porque nos traz numa conexão homem-natureza, homem-animal, homem-planta, homem, enfim, e aí vai. Tem mais? Tá interessante? Coloquem as perguntas aí no chat que a gente vai discutindo, tá certo? E o budista, achei massa trazer o budista aqui, né? Para falar sobre salvação. Para o budista, para que a gente alcance a salvação, no ponto de vista budista, é necessário que a gente trate o sofrimento como uma enfermidade curável. Olha que interessante. Para que a gente entenda o sofrimento como uma enfermidade curável, a gente precisa entender as causas desse sofrimento e vivenciar os caminhos que o budismo traz para que nós tratemos esse sofrimento. Então, aquela questão, a gente tem uma doença, a gente tem que entender essa doença, né? Como eles falam, a enfermidade, como algo curável. A história dos mantras, né? Do autoafirmar a possibilidade da cura, a possibilidade de eu não tenho uma enfermidade, eu não sou doente. Então, a gente colocar isso, mas entendendo o que me causou aquilo e mais, vivenciando os caminhos que o budismo prega. Nas nossas pesquisas bem superficiais, porque eu repito, o tema não é o budismo, o tema é salvação ou evolução, uma das coisas que eles trazem nesses 8 caminhos é a moralidade e a meditação. Então, buscarmos o nosso avanço moral, buscarmos o nosso equilíbrio através da meditação, é um importante caminho para a gente tratar esse sofrimento. E quantos de nós estamos sofrendo, não é? Principalmente nesses tempos de Covid. Então, como essa doença, ela tem causado sofrimento para as pessoas. E aí, imaginemos a postura budista entendendo isso como algo curável, como algo
que pode ser tratado, mas buscando entender as causas e não deixando de viver os caminhos que a religião prega, né? Como a moralidade e a meditação que a gente destaca aqui. E aí vem os muçulmanos que entendem a salvação de modo ligado à necessidade da fé e das boas obras. Então, para o muçulmano, o único caminho da salvação é vivenciando a fé e praticando as boas obras. E aí o muçulmano entende que os incrédulos e os pecadores estão condenados. Mas, olha aí que interessante, quando ocorre o arrependimento genuíno, Alá concede-lhes o perdão e a entrada no paraíso antes da morte. Olha que massa. Então a gente vê aí várias formas diferentes de avaliarmos, de entendermos o contexto de salvação do ponto de vista de algumas religiões, e a gente traz a pergunta marcante, a nossa pergunta que não pode calar. E para nós espíritas, o que vem a ser salvação para o espírita? Esta pergunta é interessante. Anotaram aí na cadernetinha de vocês o que é salvação para o espírita? Tem uma frase marcante que a gente não esquece, que a gente já gravou, né? Igual a tabuada, igual a conjugação verbal, igual a vários pronomes. Fora da caridade não há salvação. Todo mundo aqui já ouviu essa frase. Então, eu destaquei aqui para trazer esta frase, uma outra frase de Allan Kardec, onde ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as más inclinações. Então, a gente precisa se transformar moralmente, a gente precisa de um esforço contínuo e permanente para trabalhar as nossas más inclinações, e temos várias. Muitas vezes o nosso dedo aponta a falha do outro e a gente esquece que tem 3 apontando a nossa. Eu sempre falo isso, chego a ser até redundante, mas é verdade. E a gente prefere criticar, a gente prefere falar mal do outro, a gente prefere apontar, né, o que o outro fez de errado. E quando muitas vezes esse outro aponta para nós, a gente não gosta, a gente se melindra, a gente se chateia, a gente se magoa, a gente cria inimizade, mas a gente esquece que, para que a gente se torne um bom espírita, a gente tem que trabalhar essa moralidade. Olha, a mesma moralidade que a gente viu lá em outras religiões. Então a gente também precisa se transformar moralmente, e a gente precisa também dominar, né, esses esforços contínuos para que a gente trabalhe as nossas imperfeições, né, as nossas mazelas, ou como a gente diz, os nossos defeitos. Então, fora da caridade não há salvação. Como não poderia deixar de ser, Chico Xavier, o baluarte, né, da doutrina espírita, aproveita essa frase de Allan Kardec e vem nos dar um tapa com luva de pelica. Porque ele diz assim: se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Eu também, viu, Chico? Ele dizia isso. Graças a Deus, quem? Allan Kardec, escreveu: fora da caridade não há salvação. Foi o que a gente viu antes. Ou seja, Allan Kardec, traduzindo os espíritos, estava nos dizendo que fora do amor não há salvação. Então, a caridade para o espiritismo, ela está ligada ao amor, à prática do bem, a você se esforçar para ajudar a quem quer que seja. Não é só, viu, gente? Hoje é 13 de novembro, não é só a gente fazer a caridade no Natal, não. Viu? Preparar os farnéis, as ceias, as coisas para a gente fazer na rua, não. É cotidiano. E mais do que isso, não é só matar a fome de alguém, não é só trazer a veste para alguém, não é só isso. É a ajuda moral, é o conselho, é o afago, é o ombro amigo, é a prece,
Tudo isso, gente, são representações das mais diversas para o amor. No Natal todo mundo fica bonitinho, fica santo, fica bonzinho. Passou o Natal, a gente esquece que as pessoas têm fome, que as pessoas têm sede, que as pessoas têm frio, que as pessoas precisam de amor, de carinho, de afeto, de uma palavra. Então, a gente precisa vivenciar isso cotidianamente. Não é só no final do ano ou em datas específicas. Ah, vamos fazer uma festinha para as crianças no Dia das Crianças. Vamos fazer uma festinha para as mães no Dia das Mães. Para os pais no Dia dos Pais. Para os avós no dia... Não é isso, gente. Isso é comércio. Isso é capitalismo, né? Isso é dinheiro movendo a sociedade. Mas amor, caridade não está ligada a dinheiro. A gente pode fazer muito com pouco. E a verdade é que quem menos tem é quem mais faz. Isso a gente sabe. Quantas comprovações a gente já tem disso, não é? Então Chico foi muito feliz quando ele disse isso. E a gente vê que a salvação, ela não está no espiritismo. Ela está em todas as religiões. Todas tratam a salvação de uma forma específica, mas elas não deixam de tratar a salvação. E o espiritismo vem e diz que para a gente se salvar, a gente precisa estar vivendo e vivenciando a caridade, né? Ou seja, vivendo e vivenciando o amor. Gente, isso é muito profundo, isso é muito forte, isso é muito sério. E eu vou dizer a vocês de maneira muito ousada, isso é muito amplo para a nossa pequena capacidade de compreensão. Quando a gente pensa no amor, a gente pensa no amor carnal, no amor ciúme, no amor apego. Não é isso. O amor é o amor sublimado, é o amor etéreo, é um amor muito maior. A gente não diz eu te amo para as pessoas. A gente diz quando a gente está pensando numa relação de gênero, numa relação homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher. Não. A gente tem que pensar no amor, o amor universal, o amor entre todos e entre tudo, porque a gente precisa amar a natureza, a gente precisa amar as pedras, os animais, a gente precisa amar a água que está aí se acabando. Quanta coisa que a gente precisa recuperar neste mundo que está aí de provas e expiações, caminhando para se tornar um mundo de regeneração. Então este amor está precisando ser vivenciado muito mais por nós que estamos aqui. E aí Emmanuel vem, gente, e traz como sempre, né, Emmanuel traz uma mensagem para nós, onde ele diz que salvação não é ganhar o reino dos céus. Não é um encontro com o paraíso após a morte. Salvação é libertação de compromisso. É regularização de débitos. Ó a contabilidade que eu falei lá atrás. E fora da prática do amor, aí a gente reforça da caridade, de uns pelos outros, não seremos salvos do resgate das complicações criadas. Criadas por quem? Por nós mesmos. E como é que a gente cria essas complicações? Através das brigas, da violência, da exploração, do desequilíbrio, da frustração e de muitos outros problemas que fazem a nossa infelicidade. Então, Emmanuel é muito atual nisso aí. Nós vivemos imersos em brigas, em violência, em fofoca, em disse-me-disse, né, em intrigas. Fora isso tudo aí que vem depois, né? Essas explorações que a gente vem vendo aí, esses desequilíbrios que tem trazido tantos problemas para algumas famílias. Essas frustrações, a gente se frustra e a gente quer jogar a responsabilidade nos outros. E por aí vai, não é? Então a gente precisa refletir essa fala de Emmanuel, que ainda vem e diz, ó, quando nós fizermos da caridade, e aí ele diz, ele vincula a caridade ao quê? Paciência, perdão, tolerância, o respeito. Então, quando fizermos da caridade a nossa lei, e aí a gente tem que pensar nessa caridade sobre todos esses aspectos, precisamos ter paciência, precisamos perdoar, precisamos ser tolerantes, precisamos respeitar. Então, tudo isso dentro dessa lei,
e da solidariedade, nossa norma de conduta, nos converteremos então, como diz Emmanuel, em agentes do bem na terra. A mesma luz que acendermos para os outros purificará a nossa alma. É como diz a oração de São Francisco: é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado. Então a gente tem que fazer pelos outros para que a gente receba. Mas a gente só quer o quê? Venha a nós, venha a nós, venha a nós, vosso reino nunca. Né? A gente tem o egoísmo e o orgulho, as chagas da humanidade ainda entranhados em nós, em nosso dia a dia, em nossas vidas. Então a gente precisa se libertar disso. Se a gente não se libertar disso, não seremos, nas palavras de Emmanuel, esses agentes do bem na terra. Estaremos aqui passando e passeando como se estivéssemos de férias. E não estamos de férias, viu, gente? E aí vem a primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 8, dizer o seguinte: que o amor cobre a multidão dos pecados. Olha aí. Quer dizer o quê? Que todo bem que a gente estender ao próximo, vai diminuir a multidão de erros que a gente cometeu no passado e no presente. Vocês lembram daquela história que eu conto sempre do senhor de escravos, que era terrível, era uma figura malvada ao extremo, pegava os escravos dele, colocava, quando fazia alguma coisa errada, ou até não, quando ele estava com raiva, ele se aproveitava disso para descontar nos outros. Fazia o que com os escravos? Botava o braço do povo para moer na máquina de triturar a carne. Um belo dia, porque ninguém fica para semente, esse senhor de escravos desencarna também. E aí o que é dito a ele? Meu filho, você fez muita maldade com os outros. Você fez com que várias pessoas perdessem o braço. Você vai ter que voltar sem braço para você poder pagar o mal que você fez para os outros. Ah, mas aí eu não quero voltar sem braço não. Porque se eu voltar sem braço, eu não vou sentir a dor, a dificuldade que eu fiz os outros passarem. Olha a consciência dele. Aí o que foi que ele fez? Reencarnou. E na reencarnação dele foi programado um determinado acidente para ele perder o braço. Mas ele se tornou uma pessoa tão boa, uma pessoa tão caridosa, uma pessoa que acolhia tantos outros, que o acidente aconteceu. Ao invés dele perder o braço, ele perdeu um dedo só, mas perdeu. Se ele tivesse sido um tantinho melhor, talvez nem o dedo ele perdesse. Então, a gente tem nesses exemplos que a literatura espírita, que outros confrades, eles trazem para nós, modelos muito simples, de que fazer o bem nos traz bem, nos traz o prazer, nos traz o bom sentimento. Então, quando a gente aquela coisa, né, da lei de causa e efeito, o bumerangue, quando eu jogo o bumerangue, ele vem, volta para mim, não é? Então, a gente precisa jogar coisas boas para que o universo também nos mande de volta coisas boas. Só assim estaremos, entre aspas aí, né, salvos, livres de resgates. Resgates esses que muitas vezes são dolorosos, que são aflitivos através das reencarnações. Eu sempre brinco, se a gente não resolver os nossos problemas hoje, a gente vai ter que acumular para as próximas encarnações. Não tá fácil encarnar não, a fila tá imensa. E se a gente não conseguir encarnar e tiver que vir a qualquer jeito, vamos empurrar um, vamos empurrar outro. Quando pensar que não, a gente tá no bucho de alguém, dividindo espaço com outro alguém que a gente arrumou confusão. E aí vem como? Vem com a cabeça grudada, chipófago, vem com o tronco preso um no outro. E aí a gente é obrigado a abrir mão da nossa vida para que aquele outro ser, ele siga adiante. Então, será que a gente vai precisar vir chipófago com a cabeça grudada um no outro para ver se o juízo bate igual? Será que a gente vai ter que vir tendo que dividir de um mesmo braço porque a gente tomava tudo do outro e não deixava que o outro usufruísse? Então, são exemplos assim bem chulos, né? Bem populares que a gente usa, mas que às vezes a gente percebe nessa dor, como ele fala aí, nessa aflição, esses resgates que a gente precisa. Mas uma coisa é certa, a lei de causa e efeito e a justiça divina não tardam. Tudo que a gente faz, a gente vai ter que responder por isso. Afinal de contas, nós temos o nosso livre-arbítrio.
Então Deus nos deu o livre-arbítrio, mas deu também, atrelado a esse livre-arbítrio, as consequências das nossas escolhas. Então nós precisamos estar preparados para as nossas melhores escolhas, mas sobretudo para as consequências que essas escolhas vão trazer para nós. Então reencarnaremos quantas vezes forem necessárias, até que a gente pague o último centavo de nossos débitos com a lei divina. Então a própria palavra é clara, né? Ninguém vai poder deixar de pagar o último ceitil. Tá lá, tá escrito, não sou eu que estou falando não, mas a gente vai ter que pagar. Não tem como a gente deixar dívida. E se lá está dizendo que os filhos dos meus filhos vão ter que pagar pelos meus atos, pelo que eu cometi, eu, por exemplo, não tenho filhos, não posso ter filhos. E daí, quem vai pagar? Eu vou fazer tudo, vou deixar minhas dívidas no cartão aí tudo, porque não vai ter quem pagar? Não, gente, não é assim. Não estou falando de dívida a dinheiro, estou falando de outras questões também. Mas assim, a gente entende que através das reencarnações, eu venho naquela mesma família que eu deixei os problemas sem solução. Então, esses filhos dos meus filhos serão quem, se não eu mesmo? Então, eu, filho de Dora e Pedro, posso ter sido no passado pai de Dora e Pedro, com outros nomes, inclusive eu. E agora eu estou convivendo com eles, enquanto filho, para trabalhar uma série de questões. Então, a gente precisa pensar nisso. E cuidado, porque a gente faz muita caridade pelo de fora, pelo estranho, e esquece de fazer pelo que está dentro de casa. Certo? Eu tô hoje sério, né? Não sei o que é, mas tudo bem. Vamos lá. Aí a gente vem e fala de salvação individual ou coletiva. E aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que a salvação ela é individual ou ela é coletiva? 5 segundos. Ela é individual. Acertaram aí? Tiraram 10 na prova? Por que que ela é individual? Olha aí, Romanos capítulo 6, capítulo 2, versículo 6. Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, eu não posso pagar pelo erro de fulano, cicrano, beltrano. Não, cada um vai pagar pelo seu. Assim como ninguém vai pagar por mim. Então, o que é meu, ninguém tasca. Inclusive, as minhas dívidas, os meus débitos, os meus erros. Então, são responsabilidades minhas. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Está lá também em Romanos, capítulo 14, versículo 12. Portanto, olha aí, não será por religião, nem será por nossas obras, não será por religião, mas será por nossas obras, baseadas no amor ao próximo. Lembram aí como fez o samaritano, lá naquela parábola? O que foi que ele fez? Ele socorreu o homem que estava todo machucado, né? Então, ele nem perguntou quem era aquele homem, se ele era um judeu, que por sinal os samaritanos não gostavam nem um pouco dos judeus. Ele foi lá e ajudou. E antes dele chegar e ajudar, quem foi que passou por aquele senhor que estava lá todo machucado? Um sacerdote e um levita. Ambos trabalhadores do templo e conhecedores da lei. Então não é a religião que salva ninguém. O que salva são as nossas obras, os nossos comportamentos. Às vezes a gente inclusive veste a capa de uma religião para dizer que a outra não presta. Ah, eu saí daquela religião porque ali o pastor, o padre, a mãe de santo, não sei quemzinho lá, fazia isso, aquilo e aquilo outro. Não importa o que o outro fazia. O que tem que ficar para mim é a mensagem, é o que está sendo passado de ensinamento, de vivência daquela religião. Mais importante do que a religião é a religiosidade. E a religiosidade, ela é individual, ela é de cada um. E se algum de nós aqui que está me ouvindo, espírita, acha que tem o direito de criticar A, B ou C, porque A, B ou C vai na igreja, porque A, B ou C vai no candomblé, porque A, B ou C acende vela, porque A, B ou C gosta de um incenso, porque A, B ou C... Vamos aprender que a doutrina espírita ensina uma coisa chamada livre-arbítrio. Se a doutrina espírita está através de A, B ou C impondo dogmas, isso não é da doutrina espírita. Isso é daquela pessoa
que está dizendo a nós, não faça isso, não faça aquilo, porque a doutrina espírita é livre-arbítrio, então eu posso fazer o que eu quiser, mas eu vou assumir as consequências do que eu fiz, tá certo? Então vamos tomar cuidado, que a gente às vezes quer, até por pensar nessa salvação coletiva, que eu estou vendo aqui já que não existe, achar que por o fato de eu estar na igreja tal, eu estou na igreja Cecim, na Sociedade Espírita Cristã Irmã Miriam, então todo mundo daí da Cecim está salvo pela glória do Senhor Jesus. É assim? Não. Não é. Então, cada um tem as suas responsabilidades. Cada um tem o seu comportamento. Cada um tem o seu pensamento. Nós espíritas sabemos que o pensamento constrói e destrói. Então, se eu quero pensar algo de alguém, eu tenho que refletir se o que eu vou pensar vai construir ou vai destruir algo. Porque na espiritualidade tudo é plasmado, tudo é registrado, tudo é fotografado. É um grande Big Brother. E aí um dia a gente vai assistir o que a gente pensou e o que a gente disse, mesmo sozinhos, de fulano, cicrano ou beltrano. E quiçá, se esses fulano, cicrano e beltrano não estejam conosco assistindo também. Olha a vergonha, já parou para pensar? A gente falando aí, eu falando de Ellen pelas costas, e aí quando eu chego lá na espiritualidade, né, Ellen? Aí o que vai acontecer? Tá lá Ellen sentada do meu lado, ouvindo eu dizendo os desaforos dela, porque me escolheu o tema para eu fazer a palestra, e eu tô reclamando, e ela nem sabe que eu tô reclamando, porque ela tá aí em Madre de Deus, e eu tô aqui em Salvador, e aí já pensou a vergonha que a gente vai passar? Então, quando a gente desencarna, não tem capas, a gente é o que é. Quem assistiu, quem ouviu, quem leu o nosso lar, sabe do que eu estou falando. E, inclusive, a cor do espírito muda quando o espírito muda a sua faixa vibratória. E aí, seguindo adiante, porque se deixar eu vou até amanhã de manhã, nós temos aqui ainda dizendo que a salvação não é então pela igreja, ou pelo templo, ou pelo terreiro, que quer que seja a nomenclatura. Não basta conhecer as leis divinas ou frequentar uma casa religiosa. A gente precisa colocar em prática. O que é que o Espiritismo, através da federação, nos pede? Vivenciar. Então a gente tem que falar, mas também colocar em prática. Para nós espíritas, Jesus não veio salvar. Ele veio mostrar o caminho para a salvação, que é a forma da gente se livrar dos nossos débitos. Este caminho é a vivência dos seus ensinamentos. Então Jesus dizia que nós podíamos fazer muito mais do que o que ele fez. E o que é que a gente está fazendo? Jesus fez tanta coisa que a gente diz até que é milagre, e a gente sabe que não foi nada, aquilo foi milagre, porque ele não veio contrapor a lei de Deus, né? Então ele veio para ser modelo e para nos ensinar o caminho. Então nós precisamos vivenciar o que ele veio trazer para nós. Então qual seria então a nossa perspectiva evolutiva? Eu vou avançar aqui. A herança divina que a gente traz é o que nos torna diferentes uns dos outros. Então repare que a gente falava de salvação. Agora a gente entrou no contexto da evolução para fechar a nossa conversa de hoje. Só dentro de uma perspectiva evolutiva é que a gente pode entender como os filhos de um mesmo Deus justo, soberanamente bom e justo, podem ser tão diferentes entre si. Então como é que eu posso dizer que Ivandrinho dali é tão diferente de Francisco de Assis ou de Chico Xavier? Porque no nosso processo evolutivo, nossos caminhos foram diferentes. Mas nós fomos criados simples e ignorantes da mesma fonte. Então, essas diferenças, elas não são por sua natureza, sua origem, mas apenas e tão somente pela evolução de cada um. Então, Francisco de Assis, Chico Xavier evoluíram muito mais do que Ivandro aqui que vos fala. As diferenças individuais, então, se originam no homem e não em Deus. Deus cria todos iguais,
mas através do nosso livre-arbítrio, cada um vai para um caminho diferente. E aí, ó, faz com que o negócio vire uma confusão danada. A gente poderia seguir todo mundo um caminho só, ser tudo japonesinho igualzinho, e até mesmo os japonesinhos iguaizinhos são tão diferentes. Então, por aí a gente tira, nas diferenças físicas, as diferenças que a gente tem do ponto de vista de evolução espiritual. Então, a gente é criado de uma maneira única, mas o processo evolutivo que a gente enfrenta faz com que a gente se torne diferente. Isso não é Deus, isso é escolha nossa. Tá certo? Ainda nessa perspectiva, a gente entende que a evolução do espírito, ela se efetiva através de inúmeras vidas sucessivas. E essas vidas é que vão trazer para nós as oportunidades variadas, né, diversas, de incorporarmos em nós mesmos as experiências que o meio nos proporciona. Então a gente nasce em tal lugar por uma necessidade de evolução. A gente precisa passar por aquela situação para a gente aprender com aquilo. Então esse processo é o que vai se chamar de desenvolvimento da inteligência e das virtudes que nos são inerentes ou imanentes, numa outra linguagem mais espiritual. E aí, isso tudo que eu estou falando tem a ver com o quê? Com reencarnação. E quando a gente fala de reencarnação, a gente pensa em dois polos. A gente pensa em reencarnação como uma oportunidade de um espírito faltoso retornar à Terra, a fim de que ele possa reparar os erros que ele cometeu e concluir aquilo que deixou inacabado. Esse é o ponto 1. Ou a reencarnação para os espíritos mais adiantados, mais evoluídos, como um modo de retornar ao mundo físico em missão. Para quê? Para ensinar o caminho do bem. Então a gente aprendeu esses dois pontos aí. A gente reencarna ou por ser um espírito inferior, para a gente reparar os erros e evoluir, ou por sermos mais adiantados, mais evoluídos, já através de uma missão para a gente ajudar o mundo a evoluir. Acontece que a encarnação não é apenas por missão ou resgate. No espiritismo, e aí agora que eu venho botar pulga atrás da orelha de vocês, nós temos que ir além desse pensamento, porque a gente entende que a reencarnação é absolutamente necessária, indistintamente, até engasguei, a todos os espíritos. Então, seja ele o bom ou o mal, seja ele o evoluído ou em evolução, o mais ou menos esclarecido, a reencarnação ela é necessária para todos. Por quê? Porque é ela que é um processo inerente para a nossa evolução. E aí, ó, a reparação das faltas, ela não é vista, então, como uma punição. Nós espíritas não podemos entender que a gente errou e aí a gente vem reencarnar para corrigir o erro como uma maneira de sermos punidos. Não. É uma oportunidade, é um elemento essencial na nossa escalada evolutiva, porque a gente está caminhando rumo à perfeição. Mesmo que a gente entenda que essa perfeição seja uma perfeição relativa, porque jamais a criatura pode se igualar ao Criador, e perfeito só Deus, né? Então, a que estamos sujeitos? Estamos sujeitos a essa escalada evolutiva, a caminhar para a perfeição. Mas a gente precisa reparar nossas faltas. Então, é esse caminho que a gente tem, é essa oportunidade que a gente tem, não punitiva, mas como uma escola, uma aprendizagem, um caminho para o nosso processo. E do mesmo modo, se a gente pensar na missão do espírito evoluído, né, no sacrifício que ele faz para vir até a Terra, isso tem que ser levado a efeito dentro do processo evolutivo também. A gente não pode imaginar que ele estando evoluído, que ele vem para cá como uma forma alheia ao processo de evolução. Não, porque ele também vai estar progredindo. Então, o espírito evoluído, quando vem reencarnar na Terra, ele vai buscar uma evolução a mais. Imagine, já está evoluído, reencarnou por missão, ainda vai evoluir mais. Por quê? Porque embora ele não deva nada à Terra, ele já cumpriu toda a missão dele aqui, ele vem para ajudar o outro. Por quê? Porque o retorno dele é motivado apenas pelo amor. Olha que coisa linda. Então a gente ainda tem muito a aprender para que um dia a gente seja evoluído e reencarne por amor, apenas com a missão de auxiliar o planeta. E ainda vem, ó,
A reencarnação, dessa forma, ela se contrapõe de maneira frontal à tese salvacionista. Olha aí como a gente vai fechar. Reensinada por outros setores do cristianismo e muitas vezes pregada até pelo próprio espiritismo. Em verdade, a respeito de salvação, o espírito vai muito mais além de outras religiões. Por quê? Porque ele nos ensina que não existem penas eternas. Não tem negócio de céu e inferno. O céu e inferno é aqui, com bons comportamentos, com maus comportamentos, com o que a gente recebe de bom pelo que a gente fez de bom, com o que a gente recebe de mal pelo que a gente fez de mal. Então isso nos leva a concluir que todos estamos salvos. Todos, sem exceção. Por quê? Porque todos somos cidadãos do universo. Todos somos filhos amados de Deus. Todos somos habitantes da casa do Pai, conforme ensinou Jesus. Não fica uma ovelha desgarrada. Todas e todos e todes somos filhos de Deus. Não importa a religião, não importa a cor, não importa o sexo, não importa nada. Somos todos, só existe um Criador. E Deus ama a todos, sem exceção, sem distinção. Então, se Deus ama a todos, sem exceção, sem distinção, todos estamos salvos. Basta que nós façamos os nossos caminhos. E aí, o mestre nunca apresentou soluções mágicas de salvação gratuita, com base apenas na fé. Pelo contrário, as suas lições sempre foram no sentido de acordar a criatura para a necessidade de assumir sua vida, tomando em suas mãos as rédeas do seu próprio destino. Renuncie a si mesmo, tome sobre si sua cruz e siga-me. Não é assim que Jesus nos disse? Então, renuncie a si mesmo. Deixe de lado as coisas que você está apegado. Tome todas as suas dificuldades, tome todas os seus entraves e vem comigo. Cada um carregue sua cruz. E lembremos-nos, melhor dizendo. Não adianta a gente querer cortar a cruz, não, porque uma hora a gente vai precisar para atravessar aquele despenhadeiro, e aí a gente cortou e o tamanho da cruz vai ficar menor, a gente vai ter que voltar para pegar o pedaço que a gente cortou, e vai ter que remendar não sei como, para a gente poder atravessar. Então, não adianta a gente querer pegar a cruz de ninguém para poder passar. A cruz é nossa, a gente é que vai ter que fazer a nossa parte. São muitas as recomendações do mestre, no sentido de a criatura despertar para a necessidade de progredir. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E mais adiante, ele ainda continua a recomendação. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, olha ele ensinando pra gente aí. Amar os vossos inimigos, bendizer aqueles que vos maldizem. A gente quer pagar o mal com o mal. Isso já passou, gente. O tempo de talião já passou. Olho por olho, dente por dente. A gente não vive mais essa era. A gente agora tem que fazer como foi que Jesus ensinou. Se der um tapa do lado direito, a gente dá o lado esquerdo. Mas não é dar a face esquerda para ficar com os dois lados roxos, não. Para ficar parecendo que a gente tá de blush, não. A gente precisa responder de uma maneira que ninguém está esperando. Então, quando nos ofendem, nos agridem, a gente vai responder de uma outra forma. Diferente do que eles esperam. Sem agredir, sem revidar, mas com amor. Por ser uma doutrina eminentemente evolucionista e não salvacionista, é que o Espiritismo prioriza a oração consciente, o estudo, a reflexão, obediente à recomendação do Espírito de verdade. Qual é a recomendação do Espírito de verdade? Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este, o segundo. Então, gente, essa era a nossa conversa de hoje. Como vocês sabem, eu sempre gosto de trazer as nossas fontes. Nós trabalhamos com base em 3 sites, né? Textos de José Passini, Cláudio Crispim e Rudimara, e também com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo e com o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Eu quero aqui
mais uma vez agradecer, já passamos de 50 minutos, né? Exagerei demais, como eu digo, se deixar eu falo muito. Agradecer a coordenação, agradecer a casa, agradecer a vocês que nos acompanham, meus amigos, meus irmãos, meus parceiros, e até breve, até um dia, até talvez, até quem sabe, até eu acho, né, Ellen e Chico, até 2022. Estamos às ordens. Mais uma vez, muito obrigado a todos, uma boa noite e até breve. Tchau, tchau, galera. Boa noite, olha nós aqui novamente, e assim agradecer mais uma vez a Deus, né? A irmã Miriam Bezerra de Menezes, enfim, todos os espíritos, todos os mensageiros de luzes que estão ao nosso lado. Agradecer a Ivandro, a todos que nos assistiram, né? Que Deus o abençoe e derrame bênção sobre todos nós. E assim, querido e amado Mestre Jesus, encerramos a nossa doutrinária, né, com a tua prece. Começamos com a abertura do Evangelho e a leitura e encerramos com a prece, né, que todos nós a conhecemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixeis cair em novas tentações. Mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Um bom final de semana para todos nós. Paz e luz. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento, em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor, meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares,
trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.